Pegue lá um dicionário e veja o que significa a palavra índio. É o elemento químico número 49 da tabela periódica. Mas se vocês forem no mesmo dicionário e pegarem a palavra indígena, vocês vão descobrir que significa originário. Aquele que é daquela terra, né, daquele lugar, efetivamente. Índio é atrasado. Índio atrapalha o progresso e o desenvolvimento. Vocês andam ouvindo essas coisas, né? Através de algumas vozes oficiais, inclusive. Mudou. Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Ele não é mais índio de verdade, ele já é um de nós. Como se isso fosse um grande elogio. Que eles tenham habitação com dignidade, que eles tenham a possibilidade de escolher qual a atividade produtiva que eles querem nas reservas. Não existe mais demarcação de terra indígena. É a política da integração. É fazer com que o índio deixe de ser índio e passe a ser brasileiro. Índio tem muita terra e não sabe o que fazer com ela. Quer convencer as pessoas de que essas populações são inúteis para a sociedade brasileira. E que, portanto, a gente tem que civilizá-las. Nós botamos um ponto final nisso. Nós temos que encorajar as pessoas a trabalharem, a investirem cada vez mais. Acabou a história, acabou a democracia e deu um pulo. Parece que estamos ouvindo os mesmos discursos que se ouvia nos anos 80. O pessoal da cidade é o povo do esquecimento. Os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Agora eu tô me sentindo cacique. Mas é o cacique do nosso Brasil, rapaz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O pessoal da cidade é o povo do esquecimento. E o mais interessante, pessoal, cabe, está na Constituição, ao Estado brasileiro proteger essas comunidades. Por isso que a destruição da FUNAI ou a divisão da FUNAI, como fizeram, é uma violência aos direitos humanos dos povos indígenas. O presidente Jair Bolsonaro editou uma nova medida provisória para transferir ao Ministério da Agricultura a responsabilidade da demarcação das terras indígenas. O presidente da República não pode simplesmente passar por cima de uma decisão plenária e de uma decisão constitucional. Essa iniciativa do governo Bolsonaro é inconstitucional. E passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. E isso acontece, claro, todo mundo sabe por quê. Porque o índio não é pop. O agro é pop. É levado a pensar, sim, que temos que valorizar o agro e não as pessoas. Tem um objetivo que é de convencer a sociedade que é preciso, sim, explorar o minério das terras tradicionais, explorar os rios, explorar a floresta. Uma secretaria que foi criada com esse objetivo, para tratar de assuntos fundiários, que é quilombola, regularização fundiária, identificação, demarcações de terras indígenas, enfim. A gente não entra na onda da produção, do acúmulo de riqueza, porque o acúmulo de riqueza nos tira do agora. E as coisas que a gente constrói nos prendem, elas fazem a gente esquecer de onde a gente veio. Acabam, às vezes, nos tornando egoístas. O tempo do relógio é o tempo da produção, é o tempo do acúmulo, é o tempo do relógio de ponto, é o tempo de gerar riqueza. O tempo indígena é o tempo da natureza. Não dá para você olhar para nós povos indígenas
e pensar que a gente tem o mesmo entendimento de território como o seu, que é de exploração, destruição, pensando em lucro, pensando em dinheiro. Aquelas comunidades que têm uma vida coletiva, elas olham mais uns para os outros. Daí a gente entende o porquê que os indígenas consideram o seu território como terra sagrada. Não é algo especulativo, não é propriedade individual, mas é parte da gente, parte do que nós somos. Eu não vou assinar nenhuma nova reserva indígena no Brasil. O pessoal da cidade é o povo do esquecimento. Ainda hoje nós temos uma diversidade de 305 povos, 305 formas de olhar para o mundo, 305 formas de humanidade. E ainda são faladas no nosso território 274 línguas. Infelizmente, nós aprendemos ao longo do nosso processo educativo que no Brasil só se fala o português, que é a língua do colonizador. Nos últimos 30 anos é que os indígenas começaram a ter alguma visibilidade dentro da sociedade brasileira. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 2.216 indígenas se candidataram nas eleições de 2020 e 195 foram eleitos. Nós queremos uma democracia participativa, onde todos os povos tenham vez e voto. A grilagem, a indústria de madeira, as estradas, as linhas, os empreendimentos, bebendo água de mercúrio, peixe contaminado, mulheres sendo vítimas de abuso sexual e estupro. Só nas terras Yanomami, as maiores do Brasil, que ficam parte em Roraima e parte no Amazonas, a estimativa é que pelo menos 20 mil garimpeiros invasores estejam por lá, impactando a vida de 16 mil indígenas, ou 56% da população. Estamos vendo o garimpo matando crianças. E é uma vergonha para esse país. A pergunta que nunca se faz para uma criança indígena é exatamente essa: o que você vai ser quando crescer? Porque a gente sabe de antemão que elas não vão ser nada, porque já são tudo que precisam ser. Cabe aos adultos dar a proteção que elas precisam para serem plenamente crianças. Daí a importância que a gente dá para esses dois extremos sempre: a criança, que tudo pode, e o velho, que tudo sabe. Nossos ancestrais não desistiram e hoje nós também não desistiremos. O jeito indígena de olhar para a vida, para o mundo, para a realidade, para as estrelas e para si mesmo é uma forma também de resistir. O pessoal da cidade é o povo do esquecimento. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que sabe respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas. Porque só o pertencimento é que nos compromete com as coisas, juntamente com o presente. Só o presente, só o agora, é que nos compromete com a realidade. Nós aprendemos a deixar para depois, fazer amanhã. Amanhã eu vou ser feliz, né? Assim? Amanhã eu mudo o Brasil. E a gente acaba lavando as mãos do nosso compromisso. Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão,
não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O Brasil tem a vocação para ser feliz. Infelizmente, a gente está jogando nossa felicidade em outro canto. Nós queremos ser iguais a todo mundo. E o Brasil não nasceu para ser igual. A vocação do Brasil é para a diversidade. E ele precisa alimentar isso nele. Espero não ter agredido com as minhas palavras o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa. O pessoal da cidade é o povo do esquecimento. Eu comparo as narrativas como estar em uma sala de espelhos. Para qualquer lado que olhe, você se verá. Ora estará de frente, ora de lado, ora verá as costas, ora verá em profundidade. Você está no centro da narrativa o tempo todo. Ela é contada apenas para você. E, se der a atenção devida, saberá o que ela estará lhe dizendo. Todos temos um mito pessoal. Cabe a cada um de nós descobri-lo. Saberemos quando o encontrarmos? Provavelmente não. Mas haverá em nós uma certeza que não precisará de comprovação. E se você se sentir feliz a cada fim do dia, deve ser porque está no caminho bom. Eu acredito nisso. E para nunca esquecer, sempre olho através do espelho e me vejo.